Momento Passo do Gigante. Ana, aquele ponto de inflexão, aquele momento da tua vida pessoal ou empresarial que você teve que enfrentar os seus medos e dar um passo do gigante. Passo do Gigante, da Ana Cláudia Vanzelli. Para quem vive intensamente ele é levado para qualquer segmento da vida da gente. E aí ele tem muitas histórias para contar de medo, porque quem vive intensamente, ele vai enfrentando os desafios e vai sentindo os medos que são pertinentes. Mas quando a gente vive o medo maior de todos, sem nenhuma dúvida, né? Minha vida, eu não sei se eu posso dizer inteira, mas grande parte dela, desde 17 anos que entrei na faculdade até hoje, que acabei de completar 49 anos, eu estudo sobre o luto, né? Sobre a morte, sobre a dor maior. E eu acho que eu não tenho nenhuma comparação de todos os medos que eu já enfrentei quando eu tive que enfrentar essa ausência do meu pai. Então, eu tive uma vida onde a presença dele foi sempre muito marcante. Ele sempre foi muito sensacional, uma pessoa muito iluminada, uma pessoa muito... Não sei como que eu poderia traduzi-lo, porque anjo a gente não consegue traduzir. Mas ele foi meu anjo, ele vai além de super-herói. E quando é super-herói ou quando é anjo, ele é imortal. Então eu não cresci pensando que um dia ele poderia ir embora. E aí o meu maior medo foi quando ele passou mal, ele sempre até tinha muita saúde. E aí ele passou mal e eu levei ele para o hospital e chegando lá o médico me disse que era um quadro muito grave, que precisava ficar internado para fazer cateterismo para descobrir o que estava acontecendo. E rapidamente foi descoberto que ele teria que fazer uma safena urgente com esse cateterismo. E aí ele nem iria embora para casa, que tinha que ser urgente. O médico até achou estranho que ele ainda estivesse vivo, que parece que ele já tinha infartado e não se tinha percebido. E aí eu passei essa última noite com ele no quarto, né? Relativamente bem, a gente jogou truco. E aí ele foi operar. Aí eu dei um abraço forte nele, né? Mas com a certeza que ele voltaria, porque quantas pessoas que já operaram o coração e volta, quando que eu ia imaginar? E aí meu pai fez essa operação, eu tava com muito medo, muito medo, muito medo. Eu lembro que eu fiquei no quarto. Desculpa. E aí eu ajoelhei, aí eu falei com Deus, Deus, por favor, cuida do meu pai. Ajuda que os médicos tenham uma boa condução nessa cirurgia. Infelizmente, era o momento dele fazer essa passagem. Hoje completou em maio 7 anos, mas parece que foi ontem. Eu consigo sentir exatamente o que eu senti naquele momento, de uma forma hoje com uma outra elaboração. Mas foi uma situação assim tão difícil. O dia que ele fez a operação, aí nós sempre juntas, as 4 filhas com a minha mãe. Ali parece que eu deixei de sentir as minhas pernas, foi um negócio muito estranho. E aí eu tinha estudado tudo isso já, mas parece que as palavras dos livros tinham se perdido, a emoção tomou conta. E quando eu cheguei, o meu medo foi concretizado na dor intensa, que foi quando o médico disse que ele não tinha resistido a 3 paradas cardíacas e ele tinha ido embora. Eu olhei de longe assim, ele estava cobertinho, parecia que dormindo. E naquele momento... eu não tenho como realmente explicar. Hoje eu entendo quando os pacientes tentam me relatar uma dor, porque dor é uma coisa sentida por cada um. E eu exatamente naquele momento eu senti tudo aquilo que eu tinha estudado, né? A intensidade daquilo de um jeito tão louco. E depois de tudo que passou, enterramos meu pai, eu olhei para a minha vida e tive que escolher. Assim como eu sempre também coloco, como se fosse uma escada. A escada que nos é colocada à frente quando vivemos um desafio muito grande, uma dor muito grande, um medo muito grande. Sempre vamos poder escolher, pelo mesmo motivo, subir ou descer essa escada. Eu poderia ter desistido, como muitas pessoas acabam pela dor desistindo, ou eu poderia continuar de um jeito ainda mais forte, tendo conhecimento do que é realmente sentir aquilo. Então eu acho que o passo de gigante foi eu ter escolhido seguir o meu caminho, né? Hoje ainda
com toda essa lembrança que nunca vai me deixar, porque eu acho que isso também cabe aqui eu dizer a todos vocês que já perderam alguém que ama, né, que já fizeram essa passagem. Esse sentimento é um sentimento que é isso, a gente vai sentir. Não é fraqueza você ter dias que você chora, não é fraqueza você sentir saudade, não é fraqueza ter dias que você não quer falar disso. É você sentir saudade, é uma saudade intensa, então cuidado não julgar, dizer que é fraqueza, que é isso e aquilo, porque não é. É aquele minuto que a gente para e fala, puxa vida, não vou ter mais. O nunca é muito sofrimento, né? Mas o passo do gigante foi, sem dúvida, eu ter seguido o meu caminho e hoje eu tenho... Eu vou brincar agora para descontrair, mas humildemente falando, eu me sinto hoje muito mais sensacional que antes, sabe? Eu acho que toda essa dor me deu um poder maior, assim, de poder lidar com as pessoas que estão sofrendo com mais propriedade, com mais cuidado, com mais empoderamento mesmo de palavras, de empatia, para poder ajudar mais as pessoas. E aí eu realmente, quando eu brinco que digo que só saio de casa para arrasar, eu não tô brincando, eu tô falando sério, eu vou para destruir mesmo, ou destruo ou nem saio, entendeu? Eu sou dessa. Para ouvir o conteúdo completo desse podcast, procure por CTcast nas principais plataformas: Deezer, iTunes, Google Podcasts, Spotify e YouTube.